Naoto é um nerd virgem perdedor que é péssimo em tudo e não consegue nem olhar para as garotas nos olhos sem tremer como uma folha, assim como você. No entanto, sua vida muda de repente quando uma garota baixa o intimida a se apaixonar por ela. Tudo isso começou quando ele entra na biblioteca para fazer suas atividades de perdedor de sempre. Mas há mulheres nas proximidades e ele as odeia porque são barulhentas e irritantes. Mais importante ainda, elas zombam dele por ser um idiota desajeitado que não consegue nem permanecer calmo quando estão a pouco mais de 1,5 metro dele. Quando ele acidentalmente deixa cair seus desenhos, uma das garotas os pega e diz a todos que ele está desenhando hentai. Ao ler seus esboços, Kayase se apresenta e o chama de senpai, mas não antes de tirar sarro dele e da trama do seu mangá, porque aparentemente ele está tentando se inserir na história e ele não está nem perto de ser legal porque não consegue fazer o que o personagem faz na sua história. Então, para provar que ele é covarde, ela pede para ele reencenar as cenas do mangá juntos. Contudo, no entanto, quando finalmente é hora de ser legal, ele simplesmente não consegue porque está no máximo de idiotice. Isso leva ela a esculachá-lo tanto que ele realmente começa a chorar. Antes de sair de sua história, naquela noite ele é novamente intimidado pelo demônio de pele clara, Hayase, o que continua no dia seguinte, quando ela realmente encontra onde ele está escondido. Antes de entrar na sala, ele devolve seu lenço e diz que o lavou, o que a faz corar. Ela o segue para dentro e o provoca dizendo que estão sozinhos juntos, o que significa desenvolvimento de enredo. Olhando ao redor, ela percebe que ele está fazendo arte, então se oferece para ser sua modelo, desabotoando a camisa para que ele possa desenhar melhor. Você consegue. E ele simplesmente explode de forma cômica, dizendo para ela ser normal. Quando ele realmente começa a desenhar, ele continua olhando para ela, não fazendo absolutamente nada na tela. Ela percebe isso, então promete recompensá-lo se ele realmente conseguir fazer algo além de ficar olhando para ela. E então ele começa a trabalhar e a desenhá-la, o que leva o dia todo, mas ficou realmente muito bom. Até ela fica impressionada. Conforme prometido, ela lhe dá sua recompensa, dizendo que ele deve fechar os olhos enquanto está prestes a recebê-la. Ela se inclina mais perto, indo para um beijo. Mas assim que seus lábios estão prestes a se tocar, eu vou... Ela dá um peteleco no nariz dele e ri do seu patético... Ela o provoca novamente, dizendo que ele é otimista demais, se acha que pode realmente conseguir um beijo só por causa disso. Ela o chama de franguinho por não ter desenhado a área das coxas, provocando-o novamente até ele chorar. Depois disso, ela o segue e lhe pede para sair com ela, o que é claro é outra piada. E ele continua caindo nessa. Ele diz a ela que ela está apenas brincando com ele por diversão, então ela o manda rolando por um canal, o que ele não acha muito ofensivo. Ele apenas sai dele e diz a ela que não é nada demais, apesar de suas roupas todas arruinadas e encharcadas. Então ela pergunta se ele alguma vez fica bravo, pois sabe que é basicamente pior do que os agressores dele. Infelizmente, Naoto não é o tipo de cara que fica bravo com frequência e, em vez disso, apenas deixa seus odiadores irem embora assim que terminam com eles. Ele diz pra ela que, apesar do bullying, ele na verdade não odeia isso. Na verdade, ele tem um fetiche por bullying e gosta muito disso, mas nem sabe o nome dela, então pergunta pra ela. Hayase diz pra ele chamá-la pela palavra com N, Nagatoro, escrevendo-a em seu peito. No dia seguinte, Naoto finalmente está sozinho na sala de arte e mal pode esperar para ler o mangá hentai que comprou no Wish. Mas sua sessão é interrompida quando Hayase aparece novamente para perturbar a paz, então ele imediatamente esconde o mangá atrás das costas. No entanto, ela tem algum tipo de detector de esquisitice e sabe que ele está aprontando algo, eventualmente percebendo seu plano. Ela se oferece para fazer isso junto com ele, abaixando a guarda dele antes de pegar o mangá para si. Ela o elogia por tentar transar, mas diz que não há como ele seguir o caminho mais fácil com ela. Assim que ela abre o mangá, é imediatamente recebida com grandes peitos de anime, o que, segundo ele, é muito relevante para a trama. Então ela mostra-lhe um painel e o compara a ele, zombando dele por achar que pode realmente fazer algo assim. Mas, em defesa de Nobuta, ele só quer ler a história porque é uma história de vampiros sobre o amor verdadeiro. Então ela lê o mangá e realmente acha cativante, apesar dos sustos repentinos. Ela até diz a ele que um dos personagens se parece com ele, que é aquele coitado que é esgotado. Mas ela diz que ele vai ficar bem, porque vampiros não se alimentam realmente do sangue de virgens. Ele está farto dela, então pergunta como ela sabe que ele é virgem. Então, ela o desafia. Ela olha para o pescoço dele e pergunta se pode morder como o vampiro da história. Ela diz que é só como uma picada e que não seria doloroso, apesar dos dentes caninos dela serem como os de um pitbull. Ela se aproxima lentamente antes de avançar sobre ele como um caçador de Left 4 Dead, dizendo que ele é sua presa agora. Estou te dizendo, um ótimo negócio. Ele pergunta a ela o que acontecerá se alguém os vir, mas ela ignora e começa a assediá-lo, acariciando seu pescoço como uma vara. Oh meu Deus, uau! Antes de se inclinar para uma grande mordida. No entanto, o hálito dele cheira a rato morto.
Mas isso não a impede de avançar nele e dar uma boa esfregada. Mais tarde naquele dia, ela o segue no caminho de casa e pergunta se é a primeira vez dele recebendo uma mãozinha. Noto fica nervoso e está vermelho como um tomate, especialmente porque essa é realmente a primeira vez que uma mulher o toca em sua outra cabeça. Então ela pergunta se ele quer outra vez, e que desta vez ela fará corretamente, provocando-o porque vai em direção à barriga em vez do maninho. O quê? Ela ri dele de novo por achar que vai conseguir outro, antes de deixá-lo todo excitado e com raiva. Naquela noite, enquanto lia hentai, ele imagina a Hayase Ai dando a ele todo aquele desenvolvimento de enredo, o que na verdade o deixa animado. No dia seguinte, ela aparece mais uma vez para irritá-lo, mas desta vez eles vão jogar o jogo da adivinhação do melão. A regra é simples. Ele só precisa adivinhar onde as sementes estão localizadas e o prêmio é bem autoexplicativo. Ele diz a ela que não está interessado em apalpar pessoas aleatoriamente e que não há mérito em ganhar, mas ela lhe diz que há, e que é um ingresso para pedir a ela para fazer qualquer coisa. Ele pode basicamente usar o bilhete como um cartão vermelho para impedi-la de incomodá-lo ou intimidá-lo, mas ele também pode usar o bilhete para fazer coisas ainda mais loucas, como fazê-la vestir sua roupa de banho ou tirar as roupas. Ele pensa muito e diz a si mesmo que fará isso para impedi-la de intimidá-lo. E assim, o jogo começa e Hayase acerta 2 bullseyes, atingindo os alvos com maestria. O que na verdade é um erro, mas antes que ele possa dizer algo, ela começa a brincar como um rumba girando em círculos. Ele implora para que ela pare e diz que está desistindo, mas ela diz que agora é a vez dele fazer a coisa. Determinado a se vingar, ele fecha a distância e começa a focar em seus alvos. Quando está prestes a tocá-la como se fossem botões, ela o empurra e diz que o tempo acabou, abandonando-o para ficar com suas amigas. Depois de perder feio, ele vai a um restaurante para continuar trabalhando no seu mangá. Mas Hayase e suas amigas, junto com alguns caras, acabaram de entrar no restaurante. Aparentemente é um encontro duplo, e ele está tentando ouvir o que eles estão fazendo. Os guias estão basicamente divagando sobre coisas como a banda e essas baboseiras, mas Hayase não está nem aí para isso. O guia até oferece para ela ouvir uma das suas músicas péssimas. Enquanto isso, nosso garoto está apenas escondido em um canto, esperando que ela detone o cara e sua música de 5ª categoria. Mas por alguma razão, ela não faz isso e apenas diz direto que ele deveria parar de fazer música. Até o segundo cara fica tão humilhado que tem que voltar ao banheiro pela 2ª vez. No caminho para casa, Noto pensa se ele é o único a ser intimidado, porque os caras anteriores foram completamente destruídos mentalmente. Mas ela aparece atrás dele e começa a caminhar com ele, o que resulta em mais intimidação. No dia seguinte, ela aparece na sala de arte novamente e pergunta se ele quer que ela pose para ele. Mas ele recusa, afirmando que só quer desenhar coisas em vez de pessoas reais. Então ela se despe e mostra a ele algo que ele nunca viu antes, um maiô escolar. Depois da escola, começa a chover forte e os dois têm que correr para o abrigo mais próximo. Debaixo do abrigo, eles tentam se secar, mas a chuva começa a engrossar, então ela o convida para secar suas roupas na casa dela. Ao ver os sapatos dos pais dela, ele pensa que vai ser zoado pela família dela, incluindo o gato, mas ninguém está em casa no momento. Ela diz para ele ficar um pouco, oferecendo as roupas do irmão enquanto seca as dele, até mesmo dando-lhe uma toalha para usar. Em vez de usar a toalha normalmente, ele pensa consigo mesmo. É a mesma toalha que ela usou para secar cada cantinho do corpo. Psicologia. Não é porque ela já sabe que ele vai cheirá-la como um viciado em crack. Depois de se secar, ela prepara um chá para os dois, provocando-o novamente que ele está agindo 2 vezes mais suspeito desde que entrou na casa deles. Ela sabe que é a primeira vez dele no quarto de uma garota, então pergunta a ele qual é a coisa mais comum que 2 pessoas fazem dentro de um quarto, e ele responde que é estudar. Mas ela percebe que ele está mentindo, pois eles nem têm provas chegando. Ela então coloca a mão sobre a dele, dizendo que eles vão se acabar de jogar, como no jogo de vídeo Smash. Ela lhe diz que é seu irmão e que ela é bastante elite no jogo, mas ele simplesmente a despreza com seu momento de ego insano 37, o que realmente a irrita. Ele acha que foi muito duro com ela, mas depois de toda a provocação, ele finalmente vai se vingar. E assim, na próxima rodada, ele simplesmente a derrota como de costume, mas quando está prestes a acabar com ela, ela sopra em seus ouvidos e ele perde o foco imediatamente, perdendo o jogo. Os dois jogam o tempo todo, e quando a chuva para, ele a agradece pelo bom momento e ela diz que não haverá uma próxima vez. No dia seguinte, Naoto se encontra em apuros porque a maioria dos lugares na cafeteria está ocupada, exceto por Hayase e suas amigas. Ela o convida, mas isso é literalmente um inferno para ele, porque são as mesmas garotas que riram dos seus desenhos alguns dias atrás. Como nenhum dos lugares está livre, ele apenas aceita como um homem, mas ela finge que eles estão em um relacionamento. Então as meninas perguntam se ele já expandiu o domínio dela, mas ele tem a restrição celestial, ou seja, ele é virgem, então fica óbvio que ele não é o namorado dela. Ela é tão possessiva com ele que as garotas acham que ele foi colonizado ao contrário.
Então ele é intimidado novamente com Maki dizendo-lhe que ele é menos que humano, é apenas um inseto. Mas para sua surpresa, Hayase o defende porque Maki está indo longe demais com todos os perdidos que ele está pegando. Até ele se defende e anuncia para toda a cafeteria que não é o namorado dela, cortando a frase pela metade para finalmente comer seu almoço, o que faz as garotas rirem dele com suas lamentações. Mais tarde naquele dia, Hayase pergunta a ele por que nunca revida, dizendo que ele deveria dar um tapa em alguém sempre que o insultassem. Então, eles reencenam o que ele deveria fazer, mas em vez de dar um tapa nela, ele apenas chora como um perdedor patético, o que leva ela a intimidá-lo ainda mais. No entanto, quando ele chega ao limite, ele realmente a esbofeteia forte, mas na bochecha errada. Alguns dias depois, enquanto desfrutava do seu almoço, Maki e Yoshi aparecem para perturbar sua paz. Ele pensa que é Hayase, mas são as piores pessoas que ele quer ver agora. Eles finalmente encontram seu esconderijo e começam a intimidá-lo novamente, olhando-o com arrogância enquanto comem. Então, de repente, eles têm a brilhante ideia de falar sobre melões e o que os torna ótimos, perguntando se ele já tocou em um antes. Aparentemente, alguns rumores estão se espalhando de que ele é virgem e um homem culto enrustido. Então, para curar essa doença que ele tem, Meg pergunta se ele quer sentir seus travesseiros esféricos, hipnotizando-o como se ele fosse Alex Mason. Antes de as coisas piorarem, ele imediatamente vai para a porta, mas Yoshi o agarra e o força a tocar nos pãezinhos de Mickey. Mas na verdade, é apenas um pãozinho de feijão vermelho e não o real, o que é uma decepção total. Eles riem dele novamente, mas Hayase finalmente aparece, parecendo irritada e pronta para brigar. Então a dupla recua, e ela o parabeniza de forma ameaçadora por perder a virgindade das mãos. Quando ele diz a ela que não é realmente a coisa real, mas o pão, ela tem a ideia brilhante de fazer a mesma coisa. Ela oferece a ele que o deixará apertar seus pães de feijão preto, recompensando-o com um pão de feijão premium se ele adivinhar corretamente quais pães são mais macios. Depois de colocar os 2 pães dentro da camisa, ela pede que ele sinta e verifique qual tem a textura mais macia. Ele hesita em realmente fazer isso, mas ela diz que ele é um covarde se não conseguir. Então, ele lentamente toca o direito, fecha os olhos e faz uma rápida massagem. Enquanto ele está fazendo isso, o pão premium escorrega para fora da camisa dela. Então, quando ele finalmente vai para o lado esquerdo, ele está sentindo a coisa de verdade. Ele não se contém e toca tudo com ambas as mãos, só para ter certeza de que é o pão premium. Assim que abre os olhos, ele imediatamente diz a ela qual é o pão premium, mas rapidamente percebe que basicamente vai para a prisão por apalpá-la. Então, Hayase recorre à violência doméstica e bate nele com o pão premium. 2 dias depois, as coisas voltam ao normal e ela se oferece para ser sua modelo, trazendo um sofá usado para a sala de artes para ser sua cama pessoal. Ela menciona como ele parece um pouco triste quando ela entra na sala, e percebe que ele está olhando para o capitão de beisebol, que é celebrado pelo time e por alguns colegas da escola. Ele se abre sobre como não é realmente bom em nada, exceto em desenhar coisas, então ser elogiado certamente ajuda a aumentar sua confiança. Mas ela diz a ele que receber elogios significa reconhecer e elogiar alguém primeiro. Então ela pede para ele elogiá-la e fazer-lhe elogios, qualquer coisa serve. Mas quando ele pensa sobre isso, qualquer coisa que ele diga pode ser rotulada como esquisita. Então ele elogia o cabelo dela. Ela ri da sua bobagem, mas pede mais elogios. Então ele diz que ela é bastante ágil. E o que ela fez na primeira vez que se encontraram foi incrível. Em troca, ela o elogia, mas não antes de julgá-lo para ver se há algo realmente digno de menção sobre ele. Depois disso, eles começam a sequência de modelagem, e ela tenta várias poses, todas bastante provocativas e demais para este virgem lidar. No final, eles escolhem o que parece mais normal, mas ele nem consegue desenhar direito sem se esforçar muito. Então ela diz a ele que vai tirar uma soneca enquanto ele trabalha nas habilidades de desenho. Quando ela finalmente adormece, ele finalmente encontra a posição boa para desenhá-la, o que acaba sendo um esboço muito bom. Quando ela acorda, ela dá uma olhada no desenho e lhe dá uma recompensa, que é um frente com um brinquedo maldito. Danos emocionais. Depois de uma semana saindo juntos e sendo intimidado, as coisas estão melhorando um pouco porque Hayase está começando a ficar mais carinhosa quando o desafia para uma luta de cócegas. Chateau aceita, mas desiste quando ela revela o uniforme de banho da escola dela. Ela o incita a fazer cócegas nas suas axilas Cadbury se ele for um homem de verdade, mas ela também hesita quando ele chega tão perto daquele ponto de chocolate Galaxy. Mais tarde naquele dia, ela lhe mostra um vídeo sobre uma ovelha sendo tosquiada e percebe que o cabelo dele parece que dá para tosquiar um pouco. Ele diz a ela que vai à barbearia, mas ela não pode mais esperar e traz a máquina de cortar cabelo do irmão. Ele se contorce e diz que não corta o cabelo tão curto a ponto de precisar de uma máquina, então ela opta por uma tesoura de cortar cabelo e um pente. No começo, ele hesita e diz a ela que é muito trabalho, mas depois de alguns pensamentos delirantes, ele cede e diz a ela para cortar seu cabelo.
No entanto, Maki a chama e diz para ela enviar suas anotações para a sala de aula deles, que é um esquema para tirá-la da sala para que possam cortar o cabelo de Naota. Alguns segundos depois, Maki e Yoshi entram na sala, olhando ao redor antes de encontrar o barbeador. Eles perguntam a ele o que está acontecendo, então ele conta o plano de Hayase para seu cabelo, o que lhes dá a ideia de dar a ele um destino pior que a morte. Pela segunda vez, a dupla o intimida novamente, optando por deixá-lo careca, o que ativa seu mecanismo de defesa. Quando estão prestes a terminar o corte, Haze chega para resgatá-lo, e a dupla, como de costume, os abandona novamente. Após algum tempo, ela termina o corte de cabelo, e fica realmente ótimo para Naoto. Pela primeira vez, ele não parece um twink sedutor de um caixa da Target. 2 dias depois, o verão começa oficialmente, e todos estão sendo importunados pelo sol. No caminho para a escola, Hayase pede a Naoto para comprar raspadinha com ela, mas quando chegam, veem que a fila é maior do que as filas no dia de lançamento do iPhone 15. No entanto, ela está com muita vontade de comer raspadinha, e nenhuma quantidade de filas humanas pode dissuadi-la de conseguir essa deliciosa guloseima de verão. O problema é que a fila não avança, mesmo após 4 horas de espera. Ela está ficando sem energia e prestes a desmaiar de insolação, então nosso garoto a arrasta para algum lugar onde ela não absorve todo o calor. Depois de dar a ela veneno de rato, ela se recupera completamente e está pronta para entrar na fila novamente, mas pede para ele esperar um pouco porque ela vai cozinhar algo. Depois de alguns minutos, ela chega com um sorvete de mostarda pura, desfrutando dos melhores sabores que o Japão pode oferecer. Mais tarde naquele dia, ela lhe diz que as férias de verão começam amanhã e que ela basicamente vai estar ocupada ajudando o clube, então pede seu contato. Depois de conseguir o número dele, ela diz que vai ciberbulingar ele, então é melhor se preparar. Um mês se passou num piscar de olhos e Naoto se encontra na tela de carregamento do Genshin Impact. Esta mulher encapuzada lhe diz que ele é o salvador do mundo, então ele precisa fazer alguma salvação mundial, lançando-o diretamente no mapa sem uma asa delta. Assim que cai, um monstro o ataca e seus poderes mágicos são completamente inúteis, até que a garota caça, Ayase, aparece como Nekotoro, enviando a besta diretamente para a lancheira de Poseidon. E assim começa a aventura deles, e eles derrotam muitos monstros, eventualmente encontrando o Covil do Senhor Demônio, que é a missão original dele. Acontece que ela e as garotas que ele salvou são todos Lordes Demônios disfarçados, e estão apenas esperando que ele as leve diretamente para o castelo. Quando ele está prestes a ser intimidado novamente, ele acorda e encontra os verdadeiros demônios esperando que ele acorde. No dia seguinte, Hayase o convida para se juntar a eles na praia, pois será o último dia das férias de verão. Ele inicialmente recusa, mas acaba indo mesmo assim porque sabe o quanto é um perdedor, então planeja realmente se divertir. No caminho para a praia, ele é intimidado pelo trio, que o zomba por ser um marisco solitário. Quando chegam, Maki tira sua camiseta, revelando suas abundantes montanhas, e percebe que ele está olhando para ela. Yoshi continua a assustá-lo à moda de FNAF 2 com suas melancias frescas, o que o obriga a sair da área. Quando ele traz as bebidas, as meninas se preparam para se divertir como nunca, enquanto ele se senta embaixo do guarda-sol de verão tentando terminar seus desenhos antes que o verão realmente termine. Depois de algum tempo, Hayase percebe o quão solitário ele está, então ela se aproxima dele e diz para ele passar um líquido branco cremoso por todo o corpo para resistir ao sol. No entanto, quando ela está prestes a lhe dar protetor solar, ele a interrompe e diz que ela só pode ser gentil com ele se eles estiverem namorando. Rapaz. Ao ouvir essa coisa ridícula, ela simplesmente o pisa e o provoca com o pé. Então as garotas se juntam à diversão, dando a ele uma massagem tripla nos pés, deixando-o coberto de protetor solar suficiente para substituir a camada de ozônio. Então, isso era uma mentira. Durante o dia, o grupo passa o último dia das férias de verão muito bem, e até Naoto admite que está realmente divertido. Com as férias de verão chegando ao fim, finalmente é hora do festival de verão terminar, e todos estão vestidos para os fogos de artifício de verão mais tarde hoje à noite. Em sua mente, Nobuto quer estar com Hayase toda arrumada com seu yukata de verão, mas ele acaba apenas passando seu tempo jogando o Weki-jogo Tekken. Mas ele não consegue ficar parado porque está realmente esperando por uma mensagem dela para convidá-lo, assim como da última vez na praia. Embora ele contemple se deveria convidá-la para vir com ele, porque isso soa realmente estranho até para ele. Então, depois de 2 horas, ele simplesmente chega sozinho, mas Yoshi e Maki o encontram novamente, raptando-o e zombando dele por pensar que realmente topariam com Hayase. Aparentemente, ela está ocupada ajudando o clube dela, então ela realmente não pode participar do festival. Ao ouvir isso, ele opta por ir embora, no entanto, as garotas o seguraram pelo colarinho para que ele não possa sair. Então, elas enviaram a foto para Ryushi, certificando-se de atraí-la para o festival. Alguns minutos depois, ela chega e tenta tirar a coleira de Maki, mas ela diz que terá que lutar pela posse de Naoto. Com as regras estabelecidas, os dois grupos começam a lutar pelas barracas de mini-jogos ao redor deles. 2 horas passam num piscar de olhos, e eles comparam os prêmios que ganharam, com Hayase conseguindo a escritura de propriedade de Naoto através de suborno. Com os jogos terminados, Yoshi e Maki vão fazer suas próprias coisas.
deixando os dois sozinhos. Depois de algum tempo, eles olham ao redor, comprando comida aqui e ali, provocando nosso garoto que é como um encontro. Fogos de artifício logo iluminam os céus e Hayase o empurra para o local designado de visualização. No entanto, assim como a fila do Raspadinha, assistir aos fogos de artifício também é uma chatice. Noto diz a ela que vão pegar um atalho, mas a fila de repente se move, e ela é levada junto com ela. Então ele não tem escolha, a não ser puxá-la e levá-la para o melhor ponto de observação da cidade deles. Ela então estraga o momento ao zombar dele mais uma vez, mas desta vez ele tem a resposta, forçando-a a omitir todos os detalhes do que ela acha que vai acontecer se eles estiverem sozinhos em um lugar escuro. Então, de repente, um grande fogo de artifício revela casais ao redor fazendo exatamente o que ela está prestes a fazer. Assim, eles imediatamente recuam para a civilização. No caminho para casa, ele a convida para vir no próximo ano. E surpreendentemente ela concorda, dizendo que ele terá que usar yukatas combinando com ela. No caminho para a escola no dia seguinte, ele vê Raina junto com suas amigas. Como de costume, elas estão aprontando alguma coisa estúpida de novo, mas alguns caras se juntam à diversão, e ele fica com ciúmes. Então ele observa o que estão fazendo e, sem surpresa, eles meio que se dão bem com as garotas sem esforço. Ao contrário do que seria, esses caras estão em um nível diferente, e ele é apenas uma toupeira em um mundo cheio de furries. Quando um dos caras coloca os braços em volta de Hayase, ele fica com raiva e tenta agir durão. Mas quando ele pisa em um galho, parece que ele alertou a horda. Maki e Yoshi o reconhecem e o convidam para a mesa deles. Os caras perguntam o que ele quer e ele hesita um pouco antes de dizer a Raiz que a comprou por 2 elixires e que eles estão indo embora. E assim, ele leva 4 de uma vez, deixando o esquisito cego sem alma. E então ele é intimidado de novo, mas agora ele até gosta, então não importa mais. Enquanto passa um tempo com Naoto, Hayase percebe como os braços dele são finos e diz a ele como são finos, então decide que vai treiná-lo de graça. Ela diz a ele que em 2 meses eles poderão vencer qualquer um que o intimide, inclusive ela. Mas ele diz que é muito trabalho, especialmente para alguém como ele, que só consegue levantar lápis em vez de pesos. Há uma exceção, porém, para um exercício que não precisa de movimento. Então, ela o manda ficar de 4, porque vai transformar os tríceps dele nos de Kratos. Quando ele está no chão, ela senta-se em suas costas e diz para ele manter a posição por 10 minutos sem endurecer, senão ele será esmagado. Mas por algum motivo ele bate ainda mais forte do que antes porque ela está basicamente levando ele ao limite para seja lá o que for este exercício. Quando um grupo de estudantes vê o que está acontecendo, eles ficam envergonhados e param de fazer o roleplay. Mais tarde naquele dia, ela pergunta a ele se tem algum plano de realmente estudar, porque as provas de meio de semestre estão se aproximando. Ele diz confiantemente a ela que se sairá bem porque não é um idiota. Mas ela diz que se ele estiver confiante demais, pode repetir de ano, o que significa que eles estarão no mesmo ano. E se continuar assim, eventualmente ela vai se tornar a senpai, e isso significa mais bullying para ele. Então ele começa a estudar muito porque não quer ficar junto com meninas burras. O Blonde diz a ele que eles estão em maus lençóis agora e que provavelmente vão repetir. Então Maki e Yoshi pedem para ele ser o tutor deles. Todo o seu trabalho duro dá frutos porque ele consegue algumas boas notas, o que significa que ele não vai repetir. Mais tarde naquele dia, Hayase ouve alguns sons muito suspeitos vindo da sala de arte. Quando ela abre a sala, testemunha Naoto sendo assediado pelas garotas para remover a farpa presa no dedo dele. Ela fica realmente irritada ao ver seu brinquedo favorito sendo zoado por suas amigas, então ela pega o clipe e o remove ela mesma. No caminho para casa, ela pergunta se ele vai jogar Janken com ela, com a condição de que quem perder vai carregar a bolsa do vencedor, mas ela imediatamente perde para ele. E agora ela tem que carregar as bolsas dele para casa, então da próxima vez ele faz com que ela ganhe. Logo antes de se separarem, eles fazem mais uma vez e ele a deixa ganhar, desta vez carregando-a nas costas. Mas ao caminhar alguns metros carregando as bolsas de ambos, ela começa a escorregar de sua mão. Então ele agarra o Nyochi e ela imediatamente foge. Mais tarde naquela noite, ele continua olhando para o telefone, esperando que ela ligue para ele. Mas quando ela liga, começa uma videochamada mostrando toda a pele dela enquanto toma banho. Ele rapidamente se desculpa pelo que aconteceu, mas ela diz que não é nada demais, embora ambos estejam constrangidos. Alguns dias depois, eles estão presos um ao outro novamente, enquanto ele está desenhando uma lâmpada. Hayase está praticando sombra como Ippo, e ela realmente está empolgada. Ela pede para ele boxear com ela, mas como ele não consegue deixar de ser um nerd, ele apenas se torna um saco de pancadas para ela. Mais tarde nesse dia, ela e as amigas visitam a sala de arte para vandalizá-la, desenhando as melhores obras de arte desde Picasso. Então, quando Otto chega, ele pergunta o que diabos elas estão fazendo no lugar dele. Acontece que há um monte de gamers suados jogando Animal Crossing no lugar de costume, e eles não conseguem realmente fazê-lo sair porque são ignorados. Então, em vez disso, estão invadindo a sala de arte. Antes de sair, eles se certificaram de deixar uma planta para criar drama e caos dentro do grupo.
Então Maki se vira pra ele porque acredita que ele não é realmente virgem, mas está apenas fingindo, o que significa que ele é uma fraude, e ela está prestes a desmascará-lo. Mas Hayase diz a ele que é um cara muito apaixonado e pensa em enredos e treinos o tempo todo. Maki está basicamente provocando-a, mas Hayase não, então ela pede para fazer uma aposta. Basicamente, se ela encontrar uma revista hentai na sala de arte, significa que Naoto é o homem mais culto de todos e Maki terá que comprar panquecas para ela. Mas após 15 minutos de procura, ela não consegue encontrar nada porque Naoto escondeu estrategicamente sua revista em outra sala. Dado que ela parece derrotada, ele sai furtivamente da sala para buscar seu tesouro sagrado e retorna, colocando estrategicamente a revista atrás dele. Então ele a chama para que ela veja a revista e imediatamente a pegue dele, vencendo o jogo. No dia seguinte, ela visita a sala de arte novamente, e Naoto nota que ela está usando um novo brinco. Segundo ela, é novo porque recentemente furou a orelha, o que lhe dá a ideia de furar a orelha dele também. Ela acredita que ele ficará bem de brincos, dizendo que ele usará um brinco combinando com o dela. Claro, ele fica vermelho porque é bastante romântico. Oh meu Deus, uau. Mas o furo dele precisa ser feito primeiro. Então ele fecha os olhos e prepara as orelhas para serem perfuradas, mas ela ri dele por parecer patético. Alguns segundos depois, Sakura chega com lágrimas nos olhos, pedindo a ajuda dele. Aparentemente, há um perseguidor que a está seguindo há algum tempo, e é o mesmo cara do clube de jogos. Ela conta a todos que está com medo, mas Miyamoto diz que eles fizeram isso a si mesmos, especialmente com aquela sabotagem. Sakura começa a chorar, e o grupo basicamente o faz se sentir culpado para ajudá-la, com Sakura pedindo para ele fingir ser seu namorado por um dia, só para afastar o grande idiota que ela atraiu por ser manipuladora. Ayase é contra isso e diz a eles que ele é muito prejudicial e culto demais para o seu próprio bem, porque se ela deixar ele se tornar seu namorado por um dia, terá que lidar com 2 perseguidores esquisitos em seus bolinhos de arroz, o que não é uma coisa boa. Ainda assim, ela pede para ele ser seu namorado só por amanhã, até que possam pegar o feio bar. No dia seguinte, Naoto se veste com sua melhor roupa de namorado, com Sakura chegando alguns minutos depois. Hayase e o grupo os seguem para documentar o encontro, mas ela obviamente não está se divertindo. Não ajuda que Sakura também esteja sendo muito grudenta, enquanto leva Naoto a um lugar onde ele realmente quer ter um primeiro encontro com alguém. Antes que eles possam progredir no relacionamento, Hayase interrompe e faz uma prisão em flagrante do esquisito gordo que está seguindo Sakura, encerrando sua interação de uma vez por todas. O gordo se ajoelha e pede desculpas pelo que fez, jurando que nunca fará o mesmo com Sakura. Mais tarde naquele dia, ela e Naoto vão para casa juntos, provocando-o sobre seu primeiro encontro frustrado graças a ela. Mas ele diz a ela que não é realmente um encontro de verdade, já que ele está apenas ajudando a amiga dela. Ela diz que ele não está realmente preparado para encontros se for imaturo demais e pensar na trama o tempo todo, ao que ele admite. Depois de uma semana, a aula de educação física deles começa, e como de costume, Nobuta estava um desastre total. Ele corre como alguém que levou um tiro em Detroit, e Hayase não está feliz com isso. Então, depois da escola, ela diz a ele que viu o quão mal ele foi durante a maratona, provocando-o por ser fraco e patético. Ele admite que é ruim em correr, mas ela diz que ninguém é tão ruim em correr a menos que você esteja sem uma perna ou duas. Ele só precisa praticar, mas é muito teimoso, falando sobre pessoas com talento. E ele é apenas alguém que simplesmente não tem talento para correr, o que ela acha insultante. Então ela diz a ele que vai começar a treiná-lo para se tornar um ser humano saudável. Naquele fim de semana, ele se encontra com ela e fica nervoso ao ver o corpo bronzeado de Rie, e então começam a correr. Mas ao ver quão incrivelmente em forma ela está, ele começa a ganhar impulso, eventualmente a ultrapassando por um momento breve antes que ela retome a liderança, deixando-o para trás. Mas ele está bem exausto depois de correr 5 km seguidos sem descansar. Mas eles ainda estão longe da linha de chegada. Mas ela sabe que ele está desistindo sem dar o seu máximo. Então ela o provoca novamente, chamando-o de fraco e covarde e dizendo que ele não tem coragem. Até uma criança da escola primária o venceria, o que não o ajudou muito, pois ele apenas correu de volta para casa, que é mais 5 km. Mas aparentemente é só um aquecimento e há mais tortura para ele porque ela começa a fazer alguns alongamentos. Então ela começa a mostrar a ele o quanto é mais flexível comparado a ele, pedindo para ele fazer o mesmo. Mas quando finalmente chega a hora de se alongar, ele não consegue nem se mover 1 centímetro sem a ajuda dela. Ela então diz para ele se levantar e começa a fazer uma fusão de Dragon Ball Z, que é exatamente o que Yoshi está pensando quando os vê. No dia seguinte, ele pensa sobre seu modelo para sua próxima pintura, e como de costume, Hayase o assusta de novo. Com o festival cultural se aproximando, eles terão que criar algo que vale a pena ser visitado por pessoas e estudantes. Mas agora, ele não tem uma modelo que não o esteja intimidando ou que não seja Hayase. Aparentemente, ele quer desenhar rapazes em vez de moças, então ela mostra a ele seu esboço estranho dela nas últimas férias de verão, dizendo que o denunciará ao diretor se ele não a escolher.
Então ele concorda, mas com a condição de que ela terá que providenciar sua própria fantasia, porque ele não tem nenhuma fantasia de gata sobrando. E assim, no dia seguinte, ela chega com quase o mesmo traje, pronta para ser sua modelo. Ele pensou que tinha realmente vencido de vez, mas isso é um golpe duplo para seu estranho fetiche. As amigas de Hayase chegam, e ela lhes diz que está posando para Naoto, mas que vai cozinhar yakisoba na barraca delas. Todos compartilham o que vão fazer, exceto Naoto, porque ele não sabe o que realmente vai apresentar. Há um ano, ele apenas seguia as direções da presidente do clube de arte, mas com ela desaparecida, ele terá que fazer isso sozinho. As garotas o provocam como de costume, mas Ayase diz a ele que vão ajudá-lo para que o clube de arte realmente receba alguns visitantes, com todas as atrações, incluindo sua tortura. No entanto, ele de repente ouve passos muito distintos e familiares vindo de fora. É a presidente do clube. Ele imediatamente diz a todos para se esconderem na outra sala enquanto ele resolve a bagunça. A presidente Santa é uma veterana rigorosa e severa que preside o clube de arte, e ela imediatamente critica a bagunça total que é a sala deles. Ela diz que além da exposição de arte, está ali para conversar sobre algo. Aparentemente, alguns rumores desagradáveis estão circulando de que a aula de arte deles está se tornando um tipo de clube de acompanhantes, e se ele não levar a sério, ela terá que fechar o clube de arte permanentemente. Mas Ayase e suas amigas ouviram o que estava acontecendo e impediram-na de enviar o formulário de encerramento. Ela relembra todas as dificuldades de Naoto e defende sua honra, criticando a falta de preocupação de Santa com a integridade do clube de arte que Naoto manteve na sua ausência. Para ela, aparecer do nada e fechar o clube é simplesmente uma injustiça. Ao ouvir isso, Santa diz a Naoto que, se ele está tão determinado a manter seu clube de arte funcionando, ele terá que apresentar algo realmente digno. Então, ela o desafia para uma exposição de arte dupla, e quem conseguir mais visitantes vencerá, e se ele perder, o clube de arte será encerrado para sempre. Ele tem medo de enfrentar a presidente, mas Ayase garante que farão o possível para ajudá-lo. Mais tarde naquele dia, Ayase e o resto zombam da presidente por sua atitude muito rígida e excessivamente séria, mas ele diz para eles não zombarem de Santa porque ela é realmente muito capaz e suas chances de vencer são praticamente nulas. Meki diz a ele que eles farão apenas um café de empregadas estilo gato, e certamente a vencerão, mas ele lhes diz que no ano passado eles ficaram em 6º lugar entre mais de 50 participantes, tudo graças a Sana e ao que quer que ela esteja carregando entre aqueles picos. Além disso, ela também é uma artista de ponta, vencendo outros estudantes do ensino médio e até universitários. Então, Maki pergunta a ele o que a torna tão popular e Naoto revela seu grande sucesso, o autorretrato mais revelador. Ela tem aquele iate maravilhoso e todos adoram, inclusive ele. Mas com Hase modelando para ele, ele já está derrotado e sabe que vai aceitar a derrota. Além disso, ele não tem muita confiança em competir contra alguém que ele admira, especialmente considerando que ela é uma artista realizada e ele não realizou nada, exceto por um bullying gratuito mas prazeroso. Mesmo Maki e o resto do grupo dizem a Hayase que ela não tem nada para competir contra aquela montanha Everest que o presidente Sanada está exibindo. No entanto, Noto diz a todos que apesar da falta de abundância de Hayase, ela tem o espírito, o que não ajuda muito no caso deles. Ainda assim, eles vão ser derrotados, não importa o que, trazendo armas pesadas que é um cosplay de gata. Depois da escola, Hayase pergunta a ele se ele realmente pode vencer a arte insana de Santa, o que é realmente questionável. Mas Naoto a assegura de que eles estão bem apenas com o visual cotidiano da Hayase, porque é isso que mais vende. E assim, nos próximos dias, ele começa a pintá-la, com Hayase fazendo poses de vez em quando. Mas o problema é que Naoto não consegue desenhar direito, especialmente com toda a pressão ao seu redor. Ele diz a ela que não vai arrastar seu nome e imagem, apenas para ser humilhado por outras pessoas quando perder a aposta. Em vez disso, ele vai aceitar a derrota e desistir do clube de arte. Ela diz que não se importa realmente com o que as pessoas vão dizer, mas ele insiste que é entre ele e Santa. No dia seguinte, ele entra na sala e vê que o Santa já dividiu o clube de arte ao meio para que os dois possam se concentrar em suas artes. E está determinado a ganhar, então pega seu pincel e começa a praticar. Após algumas horas de pintura ininterrupta, ele consegue desenhar algo bom o suficiente para uma exposição em casa, mas não o suficiente para um festival cultural. O presidente aparece atrás e critica seu trabalho, que é, no melhor dos casos, terrível, pois falta algo. Quando ele pergunta o que está faltando, ela responde que faltam amor e paixão, que é a coisa mais importante que um artista pode colocar em suas pinturas. Hatase chega alguns segundos depois e imediatamente pensa que a presidente está posando para Noto, dado seu tipo de roupa. Então ela entra em pânico e corre o mais rápido que pode. Mas o presidente diz a Nyoto para correr atrás dela porque isso é o que a arte é. Então, quando ele a alcança, finalmente pede a ela para posar para ele novamente, relembrando todo o bullying que ela fez e todas as coisas doces depois de toda aquela tortura.
No entanto, ela está sendo muito difícil, dizendo a ele para simplesmente deixar o presidente fazer isso com eles, porque é basicamente o que funciona. Então, ela escorrega acidentalmente, quase caindo na piscina, mas ele agarra sua mão e diz que realmente quer desenhá-la do jeito que ela é, porque isso é o mais atraente para ele. E finalmente o festival cultural chegou, e após um trabalho árduo, Naoto finalmente tem algo para mostrar ao público, que é um retrato cotidiano de Hayase. Miki percebe como ele fez tão bem sua pintura, parece quase que é da perspectiva dele como namorado. É claro, ele nega isso e diz a eles que está apenas tentando mostrar um lado de Hayase que parece muito atraente. Mas há um problema, porque eles ainda não sabem o que o presidente enviou para pintar. Então fazem uma investigação. Hayase pergunta a ele se ele não vai dar uma olhada e ele diz a ela que não quer se comparar ao presidente e ficar desmoralizado depois. Então ela o assegura que ele não precisa se sentir mal porque ele tem uma chance de vencer o presidente. Mas depois de ver a obra dela, ela desmorona porque não há como ela conquistar as pessoas. Especialmente com o quão insana é a peça do presidente. Segundo Maki, a peça do ano passado já foi insana, mas o presidente se superou este ano e a fez ainda mais insana. Então ela diz a todos para se prepararem, porque vão perder feio se não conseguirem salvar a situação. Depois de terminar seu trabalho, Santa pergunta a ele sobre sua peça, e então diz que não vai perder para ele. Só porque ele é seu colega de classe júnior, desafiando-o a ir além dos seus limites. Mais tarde naquele dia, alguns entrevistadores perguntam a ele sobre suas motivações e a presidente eloquentemente explica o que está buscando, o que Nyota não consegue realizar. Porém, antes que possam sair, os Torakatsu liderados por Hayase os emboscam e realizam sua famosa dança do TikTok, que, por algum motivo, é popular entre os alunos, o que é apenas um ardil para atrair pessoas para ver a exposição de arte do Naoto. Meki diz a Hayase para intimidar as pessoas, porque é nisso que ela é boa, e está funcionando surpreendentemente bem. Com o passar das horas, as pessoas se aglomeram em ambas as exposições, conferindo o visual cotidiano de Hayase em contraste com a pintura ultra reveladora da presidente, que deixa os garotos satisfeitos e os homens realizados. Graças ao charme de Hayase, ele tem sido tendência por toda a escola, e até mesmo essas garotas sem olhos estão de olho nele, pedindo para ele ensiná-las a desenhar. Após algum tempo, Maki sugere que almocem juntos, então ele convida Hayase para comer fora. No entanto, ela está bastante irritada com ele por atrair a atenção das garotas que estão indo à sua exposição de arte. Mas ele diz a ela que toda a atenção, os elogios e louvores que recebeu foram graças ao tempo e ao esforço dela por se voluntariar para ser sua modelo. Ele sabe que se tivesse feito sozinho teria acabado mal, o que basicamente significa que ela trouxe cores para a vida monótona e sem graça dele. Então ele é realmente grato pelo que ela fez, apesar do bullying constante. E assim, pelo restante do dia, eles aproveitam o festival cultural, visitando as várias barracas de comida espalhadas por toda a escola. No entanto, quando eles voltam para ver quem vence, muitas pessoas estão amontoadas do lado de fora do clube de arte. Acontece que o conselho estudantil considera a obra de arte do presidente muito sensível para estudantes do ensino médio, e muito insegura para o festival cultural. A presidente do conselho estudantil diz a Sana que, embora a arte seja subjetiva, ela não pode simplesmente expor os seus melões da maneira mais artística possível e chamar isso de arte. No entanto, ela está indo longe demais. E pela primeira vez, Miyoto se levanta para defender a honra da presidente, afirmando que a arte tem seu valor cultural, e não está limitada ao que eles percebem como a interpretação correta dela. Ele lhes diz que a arte do presidente, apesar de sua natureza reveladora, o inspirou a levar seu estilo artístico a níveis mais elevados, que é desenhar retratos da Hayase. Ele acredita que é muito injusto remover a peça da presidente só porque acham que é boa demais. Hayase também se manifesta e diz ao presidente do conselho estudantil que a pintura em si é uma obra-prima, com Yoshi apoiando-os com filmagens de entendidos em arte apreciando os picos das montanhas do Himalaia do presidente Santa. Com as coisas finalmente resolvidas, a presidente Santa diz a eles que ela está autorizada a continuar, mas está dando a vitória para Naoto, que é quem realmente está liderando o clube de arte o tempo todo. Como perdedora, ela terá que fazer algo por eles, e é vestir uma fantasia de coelhinha. Basicamente, ela foi chantageada para vender produtos das meninas, mas ela acha que essa forma de opressão também é um tipo de arte. Enquanto isso, as garotas conseguiram as fitas graças à estupidez ingênua da presidente Santa. Após o festival, Hayase encontra-se com Naoto, surtando quando acha que a presidente está se despindo. No entanto, ela tem algumas palavras profundas para eles ao criticar a arte de Naoto, afirmando que cada pedaço pode ser um pouco cru, mas está definitivamente cheio de muito amor, portanto, ela gosta. O locutor então informa que haverá um concerto em breve. Maki e o resto se apressam para o local do concerto. No dia seguinte, a vida volta ao normal, e a aula de arte sobrevive, o que significa que Naoto não vai tentar a política. Mais importante ainda, ele é recompensado com um beijo genuíno no final, o que não é uma coisa tão ruim depois de suportar a temporada inteira sendo assediado e importunado pelas garotas. Curta e inscreva-se se você quiser uma princesa de chocolate como Hayase para colonizar você até a submissão.